Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Agradeço primeiro a Deus por mais uma semana aí que se passou, mais uma semana, graças a Deus, de trabalho, de lutas, vitórias, mais uma semana onde nós tivemos aí informações sobre coisas catastróficas acontecendo, mas sabendo que Deus está sempre no controle de todas as coisas que acontecem, né? Hoje é dia 1º de novembro de 2020, então já se foi o mês de outubro, estamos praticamente na reta final do ano 2020 e esse ano realmente vai ficar marcado, creio eu, que na vida de toda a população do nosso grupo terrestre, né? Devido à pandemia, a vários terremotos que têm acontecido, furacões fortíssimos, devido a tsunamis, devido a tudo que tem, infelizmente, minimizado a população, né? Mas eu sempre digo, nosso Deus, nosso Senhor, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus absoluto, Ele não depende da gente, não vai ficar perguntando para nenhum de nós o que Ele deve, o que Ele não deve fazer. Ele tem os seus propósitos, Ele tem as suas promessas, tem a palavra dele, que nós temos como livro de regra para nossas vidas, que é a Bíblia, e tudo que está na Bíblia tem que se cumprir. Então, uma hora mais cedo ou mais tarde, sendo na nossa década ou na década que vem, na nossa geração, nas próximas gerações, todas as palavras do nosso Senhor se irão. Amém? Pessoal, muito obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando Alicerces Firmes. Hoje nós vamos aprender a lição de número 29. Já passamos aí da metade do curso, né? Toda semana eu lanço uma aula nova. Então, geralmente eu gravo as aulas de domingo, preparo no sábado, gravo domingo e disponibilizo na segunda-feira. Então, se você está chegando agora, todas as outras aulas, desde a primeira aula, está aí no nosso canal do YouTube, Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. Inclusive, na descrição do vídeo tem alguns links para você baixar a Bíblia para o celular, né, o iPhone e o Android. E também tem o link para você baixar das apostilas do Alicerces Firmes. É o curso PDF. Então já estamos na terceira apostila, a penúltima lição da terceira apostila. Tá ok, pessoal? Então, se você está começando agora, vale a pena você conferir desde a primeira lição, porque nós estudamos praticamente em ordem cronológica, né? E você com certeza vai ter um aproveitamento maior. Você começar assistindo a primeira aula e seguindo em frente, tá? Pessoal, então vamos lá, revisando a nossa lição de número 28, a lição passada, né? A lição passada aí nós aprendemos sobre os israelitas, quando eles conquistaram a terra prometida de Canaã, e depois que Josué, que ficou no lugar de Moisés, morreu, o povo passou a não fazer mais as coisas de acordo com a vontade de Deus, passou a se esquecer de Deus e passou a adorar outros ídolos, fazer coisas que Deus não se agradava. Deus mandava para eles sempre guerras, lutas, povos ali destruindo, matando os israelitas. Quando eles se viam, né, encurralados e perdidos, e aí eles clamavam a Deus misericórdia, clamavam a Deus para que Deus tirasse eles daquela situação. Então Deus levantavam pessoas chamadas juízes, e juízes eram pessoas escolhidas por Deus, que tinham orientação de Deus para poder realmente resgatar o povo de Israel da luta que eles estavam passando. Mas como nós vimos também, sempre foi um ciclo, né? Porque eles eram resgatados, eles clamavam, eram resgatados. E vivia ali o juiz. Depois que aquele juiz morria, o povo voltava a pecar novamente, voltava a se esquecer de Deus, e eles caíam de novo, e
Deus castigava eles de novo e depois eles se arrependiam e clamavam, né? Então Deus levantou vários juízes aí nesse até que chegou o momento que eles clamaram por um rei, né? Um rei, uma pessoa, um homem governando eles. Não queria mais que Deus governasse diretamente, queria que um homem governasse. Eles vinham as nações que tinham reis, eles também queriam um rei. E aí é onde começou, né, a época dos reis. O primeiro rei escolhido, Deus levantado por Deus foi Saul. Saul pecou, errou. Aí Deus levantou Davi, né? Quem não conhece Davi? Depois de Davi veio o seu filho Salomão. E nós estudamos aula passada até a morte de Salomão, onde depois da morte dele, o reino de Israel se dividiu em duas partes, né? O reino do norte, Israel, das 10 tribos, e o reino do sul, das 2 tribos. E hoje nós vamos ver a partir daí, né? A partir de separação, tá ok? Mas vamos às perguntas aí da aula passada, que a gente vai revisar melhor, vamos lembrar melhor, tá? Primeira pergunta: quem foi o líder de Israel depois da morte de Moisés? Josué, né, seu discípulo. Segundo, Deus deu aos descendentes de Abraão, a terra que lhes havia prometido? Lógico que sim, né? Deus cumpriu fielmente a promessa que ele fez a Abraão e deu para o povo a terra prometida. Terceira pergunta: o que os israelitas fizeram depois que Josué morreu? Eles se afastaram do Senhor e adoraram ídolos, como os povos vizinhos, e não conheciam o Deus vivo e verdadeiro, e nem tinham a sua palavra. Quarta pergunta: quem é que engana as pessoas para que elas adorem ídolos e outras criaturas? É Satanás. Quinta pergunta: se adorarmos qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o Deus vivo e verdadeiro, a quem estamos adorando de fato? Estaremos adorando Satanás e seus espíritos. Sexta pergunta: que Satanás induz as pessoas a adorarem ídolos e outras coisas a não ser Deus? Porque Satanás odeia Deus e não quer que ninguém o adore. Segundo, porque Satanás odeia nós, todas as pessoas. Não quer que nós confiemos em Deus e que sejamos libertos da morte. Terceiro, porque Satanás usa muitas artimanhas para disfarçar-se e enganar o povo, né? Ele é um enganador. Sétima pergunta: como Deus castigou os israelitas por terem adorado ídolos? Deus permitiu que seus inimigos derrotassem. Oitava pergunta: o que Deus fez quando os israelitas admitiram que estavam errados, pediram que Deus os salvassem? Deus usou homens e mulheres israelitas chamados juízes para ajudá-los a lutar e derrotar seus inimigos. Nono, que diferença havia entre Davi e muitos outros reis que governaram Israel? Davi cria no Senhor, também obedecia a Deus. Davi concordava com Deus que ele era pecador e ele assim sacrificava animais como Deus havia mandado, confiando em Deus para perdoar seus pecados e aceitá-lo. Décima, que importante promessa fez Deus a Davi? Deus prometeu-lhe que um dos seus descendentes seria o libertador, né? Nós vamos ver lá na frente, nas outras lições, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é da linhagem de Davi. 11ª. Depois que Davi construiu sua própria casa, que ele decidiu construir? Davi decidiu construir um templo para o Senhor em Jerusalém. Davi construiu o templo do Senhor como ele quis construir, como ele decidiu? Não, né? Quem construiu foi o seu filho Salomão. 13ª pergunta: de que maneira esse novo prédio de pedra era semelhante ao tabernáculo do deserto? Bom,
templo possuía mesmos cômodos e os mesmos móveis. A enorme cortina pesada, chamada véu, ainda estava pendurada na entrada do lugar santíssimo, como se fosse uma enorme placa escrita: proibida a entrada para todos, exceto para o sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo? Apenas uma única vez por ano. 15ª. O que o sumo sacerdote fazia no lugar santíssimo? Ele aspergia o sangue dos animais sobre o propiciatório, né? O que era o propiciatório? Era a tampa de ouro na arca da aliança, que cobria a arca. 16ª. O sangue dos animais pagava pelo pecado dos israelitas? Não. O pecado tem que ser pago com a morte do pecador. O sangue dos animais era apenas uma oferta temporária, adiando o castigo até que o pagamento total pelo pecado fosse feito, né? Abrindo um parênteses aí, quem foi que fez esse pagamento total pelos nossos pecados? Somos nós? Não, Jesus Cristo. 17ª pergunta. O que Deus fazia depois que o sacerdote aspergia o sangue dos animais sobre o propiciatório? Deus perdoava todos os pecados cometidos pelos israelitas durante aquele ano. Deus adiava seu castigo até que o pagamento completo pelo pecado fosse feito. Última pergunta. O que aconteceu com a nação de Israel após a morte do rei Salomão? Israel dividiu-se em 2 reinos. 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ao sul. É isso aí, pessoal. Então, vamos estar orando para dar início à nossa lição de hoje, 9, tá ok? Aonde estiver, fechar seus olhos. Amém. Querido Deus e amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais essa grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Pai, de ministrar a Tua palavra, de ensinar, ó Pai, a Tua palavra, ensinar, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, livro tão importante, tão precioso, que nós chamamos de Bíblia. Senhor, que a cada semana, Pai, venha instruir nossa mente, venha conduzir os nossos corações, que nós possamos aprender a cada semana mais e mais da Tua vontade. Que nós possamos conhecer, ó Deus, a Tua verdadeira vontade, ó Pai. Porque infeliz é o homem que tem expectativas no Senhor. Porque o Senhor é um Deus absoluto. Então o Senhor não depende de nós para resolver nada. Então, se nós criarmos expectativas no Senhor, nós poderemos nos frustrar. Agora, se nós procurarmos conhecer, ó Pai, a Tua palavra, nós procurarmos conhecer a Tua vontade e vivermos perante a ela, nós com certeza não nos frustraremos, Pai. Vem nos ensinar, ó Pai, com Teu Santo Espírito. Nós damos liberdade total a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, então a lição de hoje é a lição número 29. Deus enviou seus mensageiros, os profetas, a Israel. Mas Israel recusou ouvir suas advertências. Aqui, né? Não é advertências, não. Desculpa, pessoal. É advertências, tá? Vários errinhos aí, né? De gramática e tal. Falta de uma melhor revisão, com toda certeza. Peço perdão para vocês aí. Mas então, o objetivo da nossa lição de hoje é mostrar que Deus enviou seus profetas para contar aos homens da verdade sobre ele, sobre a necessidade de se arrependerem e de se aproximarem de Deus, do modo que ele mesmo pré-estabeleceu,
a fim de que possamos ser salvos, né? A lição de hoje é ver que há mensageiros, né, profetas, que nos falam sobre a verdade que é a palavra de Deus. E essa verdade nos diz que nós temos o quê? A necessidade de reconhecer nossos pecados, nos arrependermos e de nos aproximarmos de Deus de qualquer maneira? Não, da maneira que Deus já pré-estabeleceu. Bom, mostrar a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e levar adiante seus planos. Mostrar os antecedentes históricos e as práticas religiosas do tempo que precedeu a vinda de Jesus Cristo. Essa lição vai nos ajudar a ver que Deus tem dado sua mensagem aos homens, porque Ele nos ama e quer que todos nós sejamos salvos. Ver as terríveis consequências de recusar dar ouvidos a Deus e continuar em pecado e rebelião contra Ele. E vai nos ajudar a prever a história da vinda de Jesus. Bom, você já tentou dizer a alguém uma coisa que ela não queria ouvir? Não é fácil, não é mesmo? Realmente, é difícil, né, pessoal? Pior ainda, você já advertiu alguém que você ama a respeito de algo que iria causar-lhe muito mal se ele não seguisse o seu conselho, certo? Então, aí faltando um não ali, né? Não é se ele seguisse o seu conselho. Se ele não seguisse o seu conselho. Você está querendo advertir, dar um conselho para alguém que você sabe que se a pessoa seguir fazendo aquilo, ela vai se dar muito mal. E aí a pessoa não se dá ouvir. Bom, então, quando uma pessoa não quer ouvir os conselhos, os ensinamentos que a gente quer passar, realmente se torna algo bem difícil e bem complicado. Ainda mais se nós amamos essa pessoa e queremos todo o bem para ela. Bom, e como Deus se comunicou com o homem desde o princípio? Deus é o Criador de todas as pessoas do mundo. Deus ama toda a humanidade, quer que todas as pessoas de todos os lugares sejam libertas do poder de Satanás, pecado do mundo. E Deus tem falado com as pessoas a fim de que elas conheçam a sua vontade. Deus falou com Adão e Eva, Caim e com Noé. Deus deu sua mensagem a Noé para ele contar às pessoas do seu tempo que Deus tinha ordenado que se arrependessem, crescem somente nele. Deus também falou com Abraão, com Isaac, com Jacó e com José. Deus deu sua mensagem a Moisés, e este a deu a Faraó e aos israelitas. Deus, assim, continua se comunicando com Moisés enquanto conduzia os israelitas para a terra que lhes havia prometido. Deus falou com a nação de Israel, deu-lhes seus mandamentos no topo do Monte Sinai. É Sinai. Deus falou com Israel e Judá, através de seus mensageiros, a fim de ensinar seus caminhos aos israelitas e de avisar-lhes sobre o seu julgamento do pecado. Deus também enviou alguns de seus mensageiros a outras nações vizinhas da terra de Israel. Tá, pessoal? Então Deus, a gente vê na história bíblica, que sempre se comunicou com o ser humano. De uma forma ou de outra, ele sempre se comunicou para mostrar, para ensinar a sua vontade, para dizer como o povo deveria proceder, né, para lhe agradar. Então, ele sempre se comunica conosco. Nesse momento que você está vendo essa aula, está se comunicando comigo. Bom, qual era a mensagem dos profetas, né? Então, os mensageiros de Deus eram chamados de profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel,
são alguns dos mensageiros de Deus mais conhecidos. Tanto é que nós encontramos esses e outros nomes de profetas usados como títulos de livros do Velho Testamento, quais Deus deu a esses homens para escreverem, né? Então, se você abrir aí sua Bíblia, você vai ver que no Velho Testamento, né, antes do nascimento de Jesus Cristo, livros do Velho Testamento, principalmente no final, livros proféticos, né? Aí você tem a divisão que nós aprendemos lá na primeira, segunda aula, tem os profetas menores, os profetas maiores. Profetas maiores é por quê? Porque o conteúdo que eles escreveram é maior, né? Quer dizer que eles eram mais importantes que os profetas. Todos os profetas que Deus levantou eram pessoas importantes. Por quê? Porque Deus escolheu, Deus chamou esses profetas, tá? Então, esses mensageiros, eles eram mensageiros de Deus. Bom, os profetas de Deus diziam ao povo que se arrependessem, que destruísse seus ídolos, confiassem apenas no. Lembre-se de que arrependimento significa mudança de pensamento. Arrepender-se é concordar com Deus sobre o nosso próprio pecado, sobre nossos erros. E muitos israelitas que adoravam no templo também adoravam ídolos, né? Então, vamos ver aqui em 1 Reis 18, 21, primeiro versículo aqui de hoje da Bíblia. 1 Reis 8. Então, Elias disse ao povo, né? Elias era um profeta. Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. O povo não decidia se seguia e acreditava em Deus ou seguia e acreditava somente o ídolo de outras nações, que era Baal. Então eles ficavam fazendo as duas coisas e Deus, nosso Deus, é um Deus muito justo, é um Deus justo, é um Deus que não admite que nós adoremos outros ídolos a não ser somente a Ele, tá, pessoal? Então Deus disse a eles que jamais concordaria com aquilo que eles estavam fazendo. Eles tinham que escolher a quem iria servir. Aqueles que adoraram a Deus devem fazê-lo de todo o coração, e sua adoração tem que ser de acordo com a palavra de Deus, né? João 4, 24, né? Tá escrito aí, adorar a Deus em verdade e em espírito. Vamos lá. João 4, 4. Porque Deus é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então, quando nós adoramos a Deus, é algo verdadeiro. Tem que ser algo não forçado, mas algo que nos traz prazer, né? Porque Ele é o único Deus verdadeiro, tá? Deus não aceitará adoração da parte daqueles que também adoram alguém ou alguma coisa além dele. Profetas de Deus também relembraram aos israelitas as leis de Deus dadas a eles através de Moisés. Os israelitas tinham desobedecido a essas leis. E os profetas diziam ao povo, por ordem do Senhor, que se eles não se arrependessem, ele os castigaria. Ele enviaria seus inimigos para lutarem contra eles, assim como Deus fez na época lá dos juízes, né? Os profetas diziam ao povo, bom, já li aí, seus inimigos os derrotariam
e os levariam cativos, né? Ou seja, escravos para terras estrangeiras. Então, os inimigos, as outras nações, iriam atacar os israelitas, derrotar os israelitas, depois ia pegar o povo, ia levar escravo para terras estrangeiras, ia tirar os israelitas da terra deles, que Deus deu como promessa, ia levar para outras terras. E ali eles se misturam com outros povos, aprendem outras culturas, e aí piora, né, a situação da adoração, tá? Então, os israelitas seriam escravos, seus inimigos, e falavam línguas que eles não conheciam. Isaías, profeta, advertiu Israel, que são o povo das 10 tribos do norte, de que o Senhor enviaria os assírios para lutarem contra eles e capturá-los se eles não se arrependessem, né? Então vamos ver aqui Isaías 10, 6. Vou colocar aqui. Ok. Então, versículo 5, 6. Ai da Síria, a vara que eu vou usar para castigar esse povo, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Deus falando. Eu os envio contra uma nação pecadora que me provocou até me enfurecer. Quem? Os israelitas. Os assírios vão saquear e arrancar os bens, escravizar o povo de Israel e pisá-los como lama das ruas. Então, o pecado dos israelitas tinha chegado a tal ponto que não tinha outra saída a não ser Deus castigar aquela nação. Ele estava irado contra os israelitas, né? Então, essa foi a advertência, né, do profeta Isaías para o povo de Israel, o povo da tribo do norte. Agora, da mesma forma como Deus levantou Isaías como profeta para a tribo do norte de Israel, Deus também levantou outro profeta chamado Jeremias, né, que levava a palavra de Deus, os alertas, as advertências de Deus, povo do sul, né, para o reino do sul. Então Jeremias advertiu o povo de Jerusalém e Judá de que o Senhor enviaria os babilônios para destruir. Então, no povo do norte, Deus enviou os assírios. E no povo do sul, Deus enviou os babilônios. Vamos ver aqui, Jeremias 20, capítulo 20, versículo. Eu entregarei nas mãos dos inimigos todas as riquezas de Jerusalém, toda a sua produção, todas as coisas de valor, tesouros ajuntados pelos reis de Judá, ouro, a prata e as pedras preciosas. Levarão tudo isso como despojo para a Babilônia. Deus falou com o profeta, deu essa mensagem para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias advertiu o povo de Judá. Porém, né, o povo não deu ouvido. Deus não mudou, tá? Deus não mudou. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro hoje. Ele é o nosso Criador e castigará todo aquele que adorar ou servir a alguém mais além dele. Deus não esqueceu sua promessa de enviar um libertador. Apesar de milhares de anos terem se passado, desde que Deus deu pela primeira vez no Jardim do Éden a promessa de um libertador, o Senhor não esqueceu sua promessa de enviar o Salvador que destruiria Satanás, libertaria o homem e tornaria possível ao homem voltar a ser amigo de Deus, né? Hoje nós podemos ter comunhão
que hoje nós podemos conversar diretamente com Deus é por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Jesus, o sacrifício, se tornou o caminho, né? Jesus é o único caminho, ele é a verdade e a vida. Não há outro caminho para se chegar até Deus a não ser ele. Deus repetiu a mesma promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Ele lhes prometeu que o libertador seria um dos seus descendentes. E através dos anos, Deus relembrou várias vezes a Israel o Salvador prometido. O Senhor prometeu a Davi que o libertador vindouro seria da linhagem da sua família. Centenas de anos antes da vinda do grande libertador, Jesus Cristo, Deus predisse muito mais coisas sobre ele. Ele disse a seus mensageiros, os profetas, que iria acontecer com Jesus. Eles escreveram essas coisas em seus livros e agora estão registradas na Bíblia. Nas próximas lições, veremos algumas dessas profecias, como Deus as cumpriu. Ele sabe tudo antes que aconteça, né? Deus não abandonou seu plano de enviar um libertador, apesar da grande maioria do povo não estar interessada em sua vontade para eles e nem em suas promessas. Deus sempre amou o mundo e nunca desejou que alguém sofresse castigo eterno, né? Vamos ler Ezequiel 8:32. Ezequiel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Deus falando. Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Palavra do soberano, Senhor. Então, arrependam-se. Arrependam-se e vivam. O conselho do Senhor é esse. Ele não tem prazer em matar, em que nenhuma pessoa morra. Mas, se você não quiser, você tem que se arrepender para poder ter a vida. João 3,16, né, pessoal? Essa aí nós temos que saber de cor. Que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? 2 Pedro 3,9, ele vem falar que às vezes nós podemos achar que Deus está demorando, né? Mas não é que Deus está demorando, é que Ele quer que pessoas ainda se arrependam. Salve. Ver aqui. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas Ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça. Está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Tá bom, pessoal? Então, Deus sempre amou o mundo e nunca desejou que alguém sofresse o castigo eterno. Todas as coisas que acontecem, nós estamos vendo acontecer, tantas mortes, tantas tragédias, Deus não tem prazer nenhum nisso. As coisas já estão acontecendo devido aos nossos pecados, devido às nações que não têm mais se achegado a Deus, não têm querido mais saber de Deus em suas vidas, têm somente aumentado, né, a violência entre as pessoas, entre as nações. Chega uma hora que Deus tem que mandar seu castigo, né, para dar um basta na situação. Não aqueles que dependem de Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, nós não conseguiríamos resistir a esse mundo. Deus está no controle, tá, pessoal?
A atitude de Israel para com Deus, seus profetas e sua mensagem, né? Então, qual foi a atitude de Israel quando os profetas levaram essas advertências a eles? Sempre houve alguns israelitas que criam em Deus e nas mensagens de seus profetas. Porém, a maioria dos israelitas recusava obedecer às ordens de Deus. E eles perseguiram e mataram os mensageiros de Deus, né? Então, quer dizer, além deles não darem ouvidos e não obedecerem às ordens de Deus, eles ainda perseguiam os profetas e matavam os mensageiros de Deus, né? Então eles continuavam adorando ídolos, seguiam as práticas perversas das nações vizinhas, né? Porque misturavam culturas. E muitos continuavam indo ao templo para adorar o Senhor, para cumprir as cerimônias e para oferecer sacrifícios, mas não obedeciam a Deus em sua vida diária, né? Uma coisa hoje daquelas pessoas que têm o compromisso de ir na igreja todo domingo, mas durante todos os outros dias da semana, de segunda a sábado, não obedece a Deus, não tem o compromisso, não tem o prazer da comunhão de Deus, tem o prazer de estar ali ajudando os necessitados, ajudando o seu irmão. Então não adianta nada, né? Como esse pessoal que ia oferecer sacrifícios, mas depois não obedecia a Deus nos outros dias. Então eles diziam muitas coisas bonitas para Deus, mas Deus, não aceitava o que diziam, porque sabia que no coração deles, eles não estavam sendo sinceros, né? O versículo de Isaías 29:13 diz assim: Esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, né? Está bem longe de mim. Fazem isso por obrigação, simplesmente por obrigação. Talvez alguém causou em você alguma amargura contra Deus e contra a igreja. Você pode dizer para si mesmo: eu jamais gostaria de ser como aquela pessoa. Se aquilo é religião, eu não quero saber dela. Deus também detesta esse tipo de religião. Não deixe que um falso adorador o impeça de crer em Deus e de chegar a conhecê-lo como Deus realmente é. Deus não mente. Ele é sempre fiel e verdadeiro. Ele nunca muda. Ele é amoroso, bondoso e misericordioso. Ele é santo e castiga todo pecado. Deus cuidará dos pecados dos falsos adoradores. Pode deixar que ele cuidará daqueles que estão ofendendo você, interferindo no seu entendimento a favor dele. Ele quer que nós admitamos nossos próprios pecados e confiemos nele, né? Então, eu sei que eu sou pecador. Sei que eu erro. E a única maneira de eu me livrar do meu pecado é fazendo o quê? Alguma boa ação, algo muito extraordinário? Não, nada disso vai me tirar o meu pecado. A única coisa que pode me limpar, me purificar do meu pecado é a minha fé, meu libertador, que é Cristo Jesus, tá? No sacrifício que ele já fez por mim. Essa é a única maneira. Então, não podemos enganar a Deus, né? O homem só pode ver o exterior, só pode ouvir o que falamos. Tem alguns versículos aqui, vamos ver aqui. 1 Samuel 16:7. Da tela aqui, só tomar um golinho d'água, tá? Ok, então vamos ler. Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura,
pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Isaías 64:6. Todos nós tornamos impuros. As nossas boas ações, pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como as folhas no outono. Nossos pecados levam sem destino, como o vento faz com as folhas. Todos os versículos aí realmente nos dizem que nós não somos nada, né? Deus nos enxerga o nosso interior. Nós, quando enxergamos uma pessoa, geralmente enxergamos o exterior dela. Deus não. Deus não se incomoda com o nosso exterior. Enxerga os nossos pensamentos, as nossas vontades, nosso coração. Vou ver mais uma aqui. Tito 3:5, a última. Ler antes, tá? Dos versículos aí. Mais para frente vai ter alguns capítulos para ler, inclusive. E se eu ler inteiro aqui vai ficar muito tarde, tá? Não muito tempo. Aí vocês têm em casa, por favor. 3:5. Então ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados por meio do Espírito Santo, né? Salvou, não porque nós éramos bons, mas por causa do que? Da bondade e da compaixão de Deus, tá? Então Deus vê os nossos pensamentos e os nossos corações. Ele sabe como realmente somos por dentro. Ele diz que todos nós somos pecadores. Nenhum de nós pode agradar a Deus através do que fazer. A maioria dos sacerdotes líderes eram homens maus. Eles não confiavam no Senhor, não obedeciam aos seus mandamentos. Mas, além dos profetas enviados por Deus, havia também profetas falsos que diziam mentiras a Israel. E eles se diziam mensageiros de Deus, mas na verdade eram servos de Satanás, porque estavam enviando mentiras para o povo, estavam dizendo mentiras. E o pai da mentira a gente sabe quem é. Falavam mentiras ao povo, diziam ao povo que tudo estava indo muito bem e que Deus não iria castigá-los, né? Então, quantos profetas escolhidos, levantados realmente por Deus, né? Jeremias, Isaías, diziam ao povo para se arrependerem, para voltarem dos seus pecados, para crerem no Senhor, buscar a Deus, e Deus iria castigá-los. Tinha outros falsos profetas que chegavam no povo e falavam: não, esquenta não, tá tudo certo, tá tudo bom, fica tranquilo que Deus não vai castigar, né? Mentira de Satanás, lógico. Para quê? Porque o povo não se arrependesse. Jeremias 6, 13 e 14. Tá. Todos eles, do mais humilde ao mais poderoso, são gananciosos. Todos são a mentira e o engano, inclusive os sacerdotes e profetas. É impossível curar a ferida do meu povo, dizendo que ela não existe. Mas os sacerdotes e profetas enganam o meu povo com falsas promessas, dizendo: paz, paz, quando a guerra se aproxima rapidamente, né?
Quer dizer, a guerra estava se aproximando, Deus iria levantar o povo, uma nação para derrotar Israel, e alguns falsos profetas, né, estavam mentindo, dizendo que estava tudo bom, tudo bem. Bom, Satanás ainda é o mesmo hoje. Ele fala através de pessoas que poderão dizer a você que a palavra de Deus não é verdadeira, ou que Deus não castigará o pecado. Muitos estão pregando que não há castigo eterno, que Deus jamais mandaria alguém para o inferno. Eles podem dizer que tudo vai ficar bem, que todo mundo vai fazer as pazes uns com os outros, que nós todos seremos como uma família super feliz. Algumas estão até sugerindo que Deus existe só para acumular as pessoas de bens materiais e saúde. Eles dizem que se você der uma boa soma de dinheiro à igreja, Deus dará muitas riquezas em troca. Alguns estão dizendo que devemos exigir as coisas de Deus, porque Deus dará muitas riquezas em troca também. Deus deve isso às pessoas. Tem que lhes dar tudo que pedem, né? As pessoas dizem aí, Deus tem que dar tudo isso a nós. Nós pedimos e dá. Você acha que Deus deve alguma coisa para nós? De maneira nenhuma. Deus não nos deve nada, né? Deus é soberano, como eu já disse. Ele ainda é o Deus santo, justo, soberano, que não vai tolerar o pecado em sua presença e que julgará todo o pecado. Então, aqueles que recusarem crer nele e não se aproximarem dele do modo que ele mesmo estabeleceu, sofrerão o castigo eterno no lago de fogo. Deus diz que não há paz para o perverso, né? Isaías 57, 20. Então, quaisquer pessoas que digam que a Bíblia mudou ou que a Bíblia não é verdade, é falso profeta. Não dê ouvido a ninguém que esteja ensinando alguma coisa contrária ao que Deus diz na Bíblia. Todos têm que escolher entre crer na palavra dos homens ou crer na palavra de Deus. Tá, pessoal? Decidir. E realmente esse livro que nós estamos lendo, estamos usando, chamado Bíblia, que nós referimos a ele como palavra de Deus, é uma verdade para a sua vida, ou se você prefere ouvir homens falando coisas que contradizem a palavra de Deus, né? Mesma coisa que você, eu acredito na Bíblia, mas tipo assim, acredito em algumas partes. Eu não acredito em tudo que está na Bíblia, mas algumas coisas eu acredito. Não serve, tá, pessoal? Nós temos que acreditar 100% na o julgamento de Deus sobre Israel e Judá. Bom, Deus é paciente. Ele não castiga o pecado imediatamente, né? Como nós já lemos lá em 2 Pedro 3,9, que às vezes parece que Deus está demorando. Não é isso. Deus quer que muitas outras pessoas se convertam, se arrependam, se salvem. Deus continuou avisando o povo no tempo de Noé durante 100 anos. Antes do que? De mandar o dilúvio para destruí-los. Por várias centenas de anos, ele enviou seus mensageiros, né, os profetas a Israel. Estes advertiram Israel quanto à ira de Deus e seu julgamento vindouro sobre eles se não se arrependessem, né? Eles, né, Israel não creu que Deus permitiria que seus inimigos tomassem sua terra e os levassem cativo. Porque Israel não creu, nem se arrependeu, Deus permitiu que seus inimigos guerreassem contra eles e os conquistassem, como Deus determinou que seria. Os assírios conquistaram as 10 tribos do norte e levaram no cativa, levaram como escravas, né? Pois, pessoal, vocês podem ler aí, após a lição, livro aí de 2 Reis, esse capítulo 17, bom, aqui é só 8 versículos, né? Então vamos ler.
Segunda Reis 17, de 1 a 8. Vai falar aí como que os assírios conquistaram Israel. Segunda Reis 17, 1 a 8. Então, quando Acás estava no 12º ano do seu reinado em Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel. Lembre-se que era duas nações, né? Era o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Por isso tinham dois reis. Então, Acás estava reinando em Judá e Oséias estava começando a reinar em Israel. Ele reinou por 9 anos e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não foi tão mal como os demais reis de Israel. Salmaneser, rei da Síria, atacou e derrotou o rei Oséias, de modo que Israel teve de pagar pesados impostos anuais à Assíria. Porém, o rei da Síria descobriu que Oséias estava armando uma traição contra ele, porque havia mandado um mensageiro a So, rei do Egito, pedindo que viesse ajudá-lo a livrar-se do poder da Síria. E além disso, Oséias se recusava a pagar o imposto anual à Síria. Por isso, o rei assírio mandou colocá-lo na prisão. Então, durante 3 anos, a terra de Israel ficou cheia de soldados assírios que cercavam Samaria, a capital de Israel. Finalmente, no 9º ano do reinado de Oséias, a cidade de Samaria caiu em poder dos assírios e o povo de Israel foi levado como escravos, cativos, para a Síria. E eles foram morar em colônias na cidade de Ala e ao longo das margens do rio Abor, Gozã, entre as cidades dos Medos. E essa desgraça caiu sobre a nação porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os havia tirado do Egito e livrado do faraó, rei do Egito. E eles adoraram os outros deuses e adotaram maus costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Seguiram também os costumes que os reis de Israel haviam adotado, né? Então assim foi a queda de Israel, onde os assírios conquistaram Israel. Bom, posteriormente, os assírios trouxeram pessoas de outros países para morar na parte norte de Israel. Essas pessoas adoravam ídolos e elas não conheciam o Deus vivo e verdadeiro de Israel. Muitas pessoas das 10 tribos de Israel que não foram levadas à Síria se casaram com as que tinham vindo de outros países. Os descendentes desses casamentos mistos foram chamados de samaritanos. Então, os samaritanos continuaram a adorar o Senhor, mas eles o adoravam conforme as suas próprias ideias, não de acordo com o que Deus tinha com Moisés. Por quê? Porque eles se misturaram com outros povos, passaram a adorar formas diferentes. Além do mais, eles recusaram ir ao templo de Deus em Jerusalém. Então, os samaritanos não iam adorar a Deus em Jerusalém, como era a ordem. Em João 4, aí, 20 a 22, aquela passagem onde Jesus encontra a mulher samaritana. Bom, depois vocês leem. Por causa dessas coisas, Deus recusava aceitar a sua adoração. Judá, que abrangeria as 2 tribos do sul de Israel, o povo de Jerusalém, também recusou arrepender-se. Então Deus permitiu que os babilônicos conquistassem seu país, levassem lá. Então, segunda Crônicas aí 36, capítulo 36, versículo ao 21, vai falar também sobre a conquista dos babilônicos a Israel. 7 versículos.
da Crônica 6. O Senhor, Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de profetas, porque ele tinha compaixão do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombavam desses mensageiros de Deus e desprezavam as palavras deles, caçoando dos profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o povo e já não houve mais remédio. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles e ele matou seus jovens à espada, indo atrás deles até dentro do templo. E ele não teve piedade, matando rapazes, moças, adultos e velhos. O Senhor usou o rei da Babilônia para destruir. Levou consigo para a Babilônia todos os utensílios do templo do Senhor, grandes e pequenos, e os tesouros do templo do Senhor, assim como os tesouros do rei e dos seus oficiais. Depois, seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, pôs fogo em todos os palácios e destruiu todos os objetos valiosos que havia neles. Os que não morreram foram levados para a Babilônia como escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia conquistou a Babilônia. Dessa maneira se cumpriu a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias, o profeta que Deus levantou, de que a terra teria os seus descansos sabáticos, ou até se completarem 70 anos de desolação. Terra de Judá, o povo ficou cativo lá 70 anos, escravos, presos. Bom, os babilônicos despedaçaram os muros de pedra de Jerusalém. Jeremias capítulo 52, do 1 ao 30, vai contar essa história para a gente. Também derrubaram e queimaram o templo de Deus que o rei Salomão tinha construído. Todo aquele templo que Salomão construiu, todo o material que o pai dele, o rei Davi, deixou, o pessoal da Babilônia foi lá e destruiu tudo, tá? Então Deus fez exatamente, tinha advertido aos israelitas que faria, não se arrependessem. O povo não creu em sua palavra, então ele o castigou. Todos os incrédulos serão castigados por Deus para sempre, porque não creem em Deus e na palavra dele. Bom, como é que foi aí o retorno do exílio na Babilônia? Depois de muitos anos, o povo de Judá estava na Babilônia, se arrependeu e pediu ao Senhor que os levasse de volta à sua terra. E o Senhor, mais uma vez, ouviu seus clamores, trouxe muitos deles de volta a Jerusalém. E eles reconstruíram Jerusalém, muros de pedra em torno da cidade. E eles também reconstruíram o templo, né? Então temos aí dois livros da Bíblia do Antigo Testamento, que é o livro de Esdras, e o livro de Neemias, que nos contam sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e a reconstrução do templo. Depois, com mais tempo, então vocês dão uma lida nesses dois livros, tá? Esdras e Neemias. Os israelitas que voltaram para sua terra também receberam outro nome. Foram chamados agora de judeus, nome que ainda hoje é usado para os descendentes desse povo. O nome judeu é provavelmente derivado da palavra Judá, o Reino do Sul. E os judeus continuaram a adorar o Senhor, contudo, a maioria deles não fazia de coração. E eles iam ao templo fazer sacrifícios, mas não criam realmente que eram pecadores e que necessitavam da misericórdia de Deus. Bom, os gregos e os romanos. O Senhor castigou-os novamente, permitindo que outras nações os usassem. Então, ou seja, depois
que o povo persa, o reinado persa, conquistou o reinado da Babilônia. Persas deixaram alguns judeus voltarem, então eles reconstruíram o templo, depois o povo foi de volta para casa. Porém, nem todos iam adorar a Deus verdadeiramente, né? Então, depois que o povo novamente tinha se esquecido de tudo e não tinha mais adorado o Senhor, e aí Deus deixou os gregos, depois os romanos, né, invadissem novamente e tomassem conta dos judeus. Então o Senhor castigou novamente, permitindo que outras nações os conquistassem. Os gregos dominaram o país dos judeus e ensinaram-lhes a falar a língua grega. Então Deus, com a soberania, iria usar a língua grega para propagar a sua palavra pela maior parte do mundo utilizado, né? Então até nisso Deus arrumou um propósito: deixar os gregos conquistarem o povo judeu aprender o grego, e depois nós vamos ver que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então por quê? Porque a língua, né, como hoje o inglês a gente diz que é uma língua universal, naquela época era o grego, tá? Para que a palavra de Deus chegasse a várias nações, tá? Naquele tempo, a Bíblia ainda não estava completa, né? Apenas a parte que conhecemos como Velho Testamento tinha sido escrita. Alguns desses livros estavam sendo traduzidos do hebraico, que é a língua na qual foram originalmente escritos, para o grego. Então, pessoas de lugares muito distantes de Israel estavam sendo preparadas através da leitura da palavra de Deus para a vinda do libertador. Mais tarde, no primeiro século depois de Cristo, quando Deus deu aos homens o restante de sua palavra, que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento, fez com que ele fosse escrito na língua grega, que naquela época era falada por muitas pessoas de países distantes. Bom, depois de um certo tempo, os romanos conquistaram os gregos, dominaram Jerusalém e a terra de Israel. Os romanos dominaram os judeus e fizeram-nos pagar imposto. Se alguém desobedecesse, era severamente punido. Os romanos mataram muitos judeus com a espada e a lança. A outros crucificaram. O imperador romano César escolhia homens que governassem para ele os países que tinha conquistado. Os romanos adoravam muitos deuses falsos e também adoravam César. No entanto, os romanos permitiam que os judeus continuassem adorando o Senhor ao templo. Porém, conforme a soberania de Deus, o governo romano também trouxe seus benefícios. Deus permitiu que os romanos construíssem muitas estradas excelentes, interligados seu vasto império. Interligando seu vasto império. Deus estava preparando o meio de sua palavra ser levada para terras distantes, né? A primeira coisa que ele preparou foi com o povo grego para uma língua universal. Depois com o povo romano através da estrada, né, dos locais aonde as pessoas poderiam viajar para levar a palavra de Deus a outras nações. Então, Deus se importa com todos os povos de todas as nações e quer que todos esses povos o conheçam, né? Estamos acabando. As sinagogas foram construídas para o ensino da lei. Então, mais uma coisa que foi construída. Durante esse período, os judeus construíram lugares de reuniões, chamadas de sinagogas, onde se podia ler e ensinar as escrituras do Velho Testamento, né? Então, quando você ouve falar em sinagoga, local onde os judeus utilizam para que ali seja ensinado, né, ou seja lido as escrituras do Velho Testamento. Em virtude das perseguições e do cativeiro, o povo judeu agora estava espalhado por muitos países.
sinagogas foram construídas não apenas na maioria das cidades de Israel, mas também em muitas cidades da Ásia Menor, Grécia, Pérsia e norte da África. No último dia da semana, os judeus se reuniam em suas sinagogas, os alunos e líderes religiosos judaicos liam e explicavam os escritos de Moisés e dos profetas. Porém, muitas vezes, suas explicações não estavam de acordo com o que Deus tinha falado escrito na Bíblia. A maioria dos judeus ia ao templo e às sinagogas, mas não confiava verdadeiramente no Senhor e nem obedecia à sua palavra. Eles se reuniam apenas como parte de seus deveres e hábitos culturais. Não adoravam a Deus de coração, em verdade e em espírito. Bom, os piedosos judeus crentes. Contudo, sempre houve um pequeno número de pessoas que criam na palavra de Deus através dos profetas. E eles confiavam no Senhor e tentavam seguir seus mandamentos. Eles foram aceitos pelo Senhor por causa da sua fé nele. Eles foram como Abel, Noé, Abraão e muitos outros que reconheceram que eram pecadores e confiaram no Senhor para obter sua parte, misericórdia e perdão. E eles estavam esperando o Salvador vindouro, que Deus tinha prometido para salvá-los de Satanás e do castigo de seus pecados, Então, esses pequeno número de crentes piedosos, realmente crentes verdadeiros, estavam sempre esperando. E milhares de anos haviam se passado desde que Deus prometera enviar o Salvador. Porque a primeira vez que ele prometeu foi lá quando Adão e Eva pecaram. Mas eles sabiam que ele, Deus, viria no tempo exato planejado por Deus. Bom, com quem nos parecemos? Será que somos como os israelitas que recusaram crer em Deus? Ou será que nós somos como aqueles poucos que sabiamente creram em suas promessas e confiaram apenas nele? Então, a rejeição e a incredulidade de Israel nas promessas de Deus trouxeram profundo pesar e tristeza ao Senhor. Salmos 81, Deus diz: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Deus disse que o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus estava, de fato, parecido com Israel, jamais mudou seus planos ou esqueceu as suas promessas. Agora, ele estava estendendo sua graça e misericórdia ao mundo inteiro, usando o que? O grego, usando as estradas abertas pelos romanos e usando as sinagogas. Ele tinha estabelecido uma língua em comum, um excelente sistema de estradas e lugares de reuniões em países distantes. Ele estava providenciando um meio para que todos ouvissem sobre o Salvador há muito prometido. Amém, pessoal? Então é isso, Nossa aula número 29 de hoje. E aí a respeito desses reis que não obedeceram ao Senhor, respeito do povo que não obedeceu a Deus e foram conquistados, pela povo de Israel pela Síria, o povo de Judá pela Babilônia e depois pelo grego, pelos romanos, Mas nós vemos que apesar de tudo, Deus ainda conseguiu, sempre consegue arquitetar coisas para que o evangelho pudesse se espalhar e chegar às outras nações. A gente sempre vê que apesar de tudo parecer que está no fim, parecer que está mal, que não tem mais jeito, Deus sempre dá um jeito, E coisas ruins Deus consegue converter em coisas boas. É isso aí, pessoal. Vamos orar rapidamente para finalizar a nossa lição de hoje. Obrigado, ó Pai, por mais essa lição, por mais esse ensinamento.
Que nós realmente possamos crer no principal, ó Pai, das nossas vidas, que somos realmente pecadores, merecedores da morte, mas que possamos também crer em Jesus Cristo, nosso libertador, o nosso Salvador, nosso Rei eterno, aquele que morreu em nosso lugar para salvar a minha vida e a vida do meu próximo, Pai. Que a cada dia possamos nos achegar até a Ti, Senhor, com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos olhos espirituais abertos e derramados em Ti. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando, Pai, usando nossas vidas como ferramenta preciosas em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, nos abençoe mais uma semana, nos livre de toda doença, toda enfermidade e todo mal, ó Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou da aula, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe o vídeo com quantas pessoas for possível e que nós possamos assim expandir o reino de Deus falando da sua palavra. Amém? Até a semana que vem, se Deus quiser, e um grande beijo no coração de vocês, em nome de Jesus.